Voltamos com o nosso último bloco do Jornal da Caçula e destinamos aí essa parte agora para a nossa sala de visitas. Pessoal, vamos falar aí, gente, sobre o Júlio Laranja. Júlio Laranja muita gente não conhece, muita gente agora vai saber sobre o Júlio Laranja, que é um mês importante para a relação da avaliação odontológica desde o início da vida, desde pequenininho. Tem que fazer sempre, viu, pessoal? E para falar conosco sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a professora e doutora Maria Fernanda Martins. Ela vem falar conosco sobre isso e principalmente orientar a população. Nada mais justo que uma grande profissional como a doutora Maria vem falar com a gente sobre este assunto. Doutora Maria Fernanda, muito obrigado por estar com a gente. É um prazer novamente falar com a senhora aqui no nosso Jornal da Caçula. Eu que viu? agradeço, né? Vocês sempre me convidam, é um privilégio, eu me sinto muito à vontade em casa, né? Para essa conversa com vocês, com os ouvintes da Rádio Caçula. Então, mais uma vez, fica a minha gratidão. Nós que agradecemos, é sempre bom ter uma grande profissional como a senhora aqui no nosso programa. Mas principalmente, o tema do Júlio Laranja, muita gente não conhece, né? Foi agora recente, começou em 2018, toda essa campanha e tudo mais. Mas para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo também pela TV Web, no que se baseia as orientações sobre o Júlio Laranja em si, doutora? O Júlio Laranja se iniciou em 2018, 2019 e ele entrou agora no calendário nacional de campanhas. Então, dia 3 de junho, ele se tornou lei federal. Sim. Então, a lei determina que as crianças sejam avaliadas para problemas ortodônticos dos 6 até os 12 anos, né? Ou seja, o ideal, que é o tema da campanha, é que as crianças sejam avaliadas para problemas ortodônticos até os 7 anos. E por que isso é muito importante? Porque nós temos que aproveitar a janela de ouro de oportunidade, que é o crescimento infantil, antes da adolescência. A maior parte das famílias acha que deve procurar um ortodontista depois que trocam os dentes decíduos, né? Os dentes temporários ou de leite. E na realidade, logo que cai o primeiro dente de leite, é que a família deve levar o ortodontista para fazer uma avaliação. E qual é a diferença entre a avaliação ortodôntica e a avaliação de odontopediatria, que seria uma avaliação odontológica comum? Então, vou deixar claro para você, Rafa, que qualquer cirurgião dentista, clínico geral, está apto a fazer essa avaliação, né? Então, a disciplina de ortodontia é ministrada na graduação, então qualquer cirurgião dentista pode avaliar. Então, nós vamos identificar precocemente e tratar de forma muito mais simplificada, menos estressante para a criança, para a família, mais barata, né? Porque são menos recursos. Então, é interessante de todas as formas e com menos sequelas. Né? Porque quando você já está muito adiantado no crescimento, muitas vezes alguns recursos não são mais possíveis ou quando empregados não têm o mesmo resultado. Então, quais são os problemas que nós identificamos precocemente? As mordidas abertas geradas por sucção de polegar e chupeta. Então, a gente já pode fazer uma orientação da criança, da família. Então, lembrar que é uma orientação. Nem sempre vai se colocar aparelho tão precocemente. Então, 68% das crianças brasileiras apresentam más oclusões ou problemas ortodônticos. Nós vamos principalmente orientar. Então, a respiração bucal, por exemplo, então a criança que não consegue respirar bem pelo nariz, ela vai adquirir uma série de problemas no desenvolvimento dos arcos dentários. Que as famílias muitas vezes não conhecem ou desconhecem. Então, veja, as mordidas cruzadas posteriores ou mordida cruzada anterior são todas más oclusões que têm um prognóstico, ou seja, têm um resultado de tratamento muito superior quando há uma intervenção precoce. Sim, e a senhora citou essa questão da criança colocar, às vezes ela vê ali um objeto, ela já vai, a criança pequena principalmente, coloca ela já na boca. Aquilo ali pode causar uma má formação, doutora? Aquilo ali pode ser prejudicial para ela nesses primeiros anos de vida? Para que haja a maloclusão, é necessário que haja essa ruptura do equilíbrio muscular, externo com os lábios e interno com a língua,
com intensidade, frequência e duração. Sim. Então, teria que ser por muitas horas que a criança coloca isso na boca e mantém, como é a chupeta, como é a sucção digital, né, de polegar ou mesmo outros dedos. Então, simplesmente colocar na boca faz parte da nossa fisiologia humana. Porque o bebê, quando nasce, a audição ainda não está totalmente desenvolvida, nem a visão. O que nós sabemos fazer quando a gente nasce? A gente sabe que tem boca e sabe sugar. Sim. Então, toma contato com a mãe por meio da boca. Aí percebe que tem mãozinhas, coloca na boca. Então, a boca vai apresentar o mundo para nós, seres humanos. Tem pezinho? Põe na boca. Tem um brinquedinho? Põe na boca. Tem um irmãozinho? Pega e põe na boca. Então, a nossa o primeiro contato, a primeira familiaridade com o universo é por meio da boca. E nós somos muito orais durante toda a vida. Então, o ser humano, quando ele está feliz, ele come, ele bebe, ele fuma, né? Ou quando está depressivo também. Então, a nossa oralidade, ela é influenciada por muitos fatores da nossa cultura e dos nossos hábitos. Isso precisa ter uma orientação. Sim. E a importância também dos pais, né, doutora? Porque a gente sabe que quando o pai está ali, a preocupação com a criança pequena tem que ser 2, 3 vezes maior. Os pais também têm que ter essa atenção, doutora, principalmente na olhar ali, olha, meu filho está colocando determinado objeto ali na boca, isso pode ser prejudicial para o dentinho dele, aquilo ali pode acontecer algum problema com ele ali, que pode prejudicar principalmente na formação. Os pais também têm que ter essa atenção, doutora, em relação a isso? Nós precisamos instruir a população, as famílias, por isso é tão importante, né, o jornalismo sério. Porque hoje em dia na internet publica-se qualquer coisa e viraliza-se, né? Dependendo da informação, do vídeo, se é algo que gera algum tipo de impacto. Então, é muito importante que nós busquemos as fontes checadas de informação para tomar decisões para nossa família, para os nossos filhos. Você tem filho pequeno? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Mas porque você perguntou, realmente, quando a criança é muito pequenininha, até os 2 anos, a gente não para, né? Fica atrás deles o tempo todo. Vai depender muito também das questões de personalidade, de ambiente familiar, para que muitas vezes a criança fique com mais aderência aos hábitos bucais e não amadureça para uma outra fase em que ela deixa essa necessidade da sucção. Então, muitas vezes, uma tristeza na família, um irmãozinho que nasce e gera um ciúme, uma morte na família, ou uma ruptura dessa família, uma separação, pode fazer com que a criança fique com mais aderência por mais tempo. Um fator que possa causar isso seria, né, doutora? Que faz com que ela fique mais dependente psicologicamente da sucção para se acalmar. E isso acaba gerando uma compulsão. Não algo que ela faz porque ela quer ou porque ela gosta, mas algo que ela precisa. Uma necessidade realmente psicológica. Então, aí é importante que o profissional não julgue a família e converse com essa família no sentido de orientá-la, para que muitas vezes a gente possa também trazer outros profissionais para nos ajudar. Então, muitas vezes a psicóloga, né, que vai amparar essa criança, amparar essa família. Muitas vezes a fonoaudióloga é necessário, o otorrino para trabalhar a respiração. Então, nós, como ortodontistas, nós fazemos toda uma orientação no sentido multidisciplinar para que essa criança seja acolhida para todas as necessidades. E também a necessidade de buscar um atendimento especializado nessa situação. O pai ali ou um parente detecta um problema já no início, é importante que procure o médico, que procure o especialista para que ele já cuide daquilo ali o mais rápido possível, né, doutora? Exato, olha, muitas vezes os pais acham fofinho que a criança tenha a mordida um pouco aberta, acham engraçadinho a criança falar um pouco errado, né? Mas a gente deve realmente procurar buscar ajuda assim que a gente percebe que a situação não está típica, não está
dentro dos padrões ideais, né, ou recomendados. Inclusive, né, o lema é Cuidados Precoces, do Júlio Laranja, sorrisos por toda a vida. E é para incentivar, né, doutora? A partir dos 7 anos ali de idade, desde o nascimento, quando o primeiro dentinho de leite surgir da criança, ele tem que passar pelo atendimento odontológico, tem que Ideal cuidar. Entre os 5 e os 7. Entre né? os 5 e os 7 anos. Exato. Ou logo que esfolia o primeiro dente de leite, ou que ele cai. Nunca quando esfolia o último, né? Então, alguns problemas que você trata depois na adolescência e que não foram abordados precocemente serão de tratamentos mais prolongados, mais estressantes para a criança. Então, quase todos os problemas odontológicos que nós temos, Rafael, e não é só ortodônticos, mas da odontologia de um modo global. Sim. Quase todos os problemas odontológicos importantes que nós enfrentamos são sequelas de atendimento, diagnóstico, identificação tardia. Sim. Tem que identificar o quanto antes, né? Exato. A odontopediatria, Sim. a ortodontia, elas são essenciais para sorrir por toda a vida. Claro. Então, um adolescente que está incomodado com o seu aspecto facial ou com o alinhamento dos seus dentes, porque a ortodontia ela não contempla só os dentes, mas todo o crescimento facial. Então, o pediatra, ele vai avaliar o crescimento global da criança geral. Sim. Mas quem vai avaliar as características daquela face e como ela vai crescer é o ortodontista. Muito importante, viu, gente? Olha, você que tem filho pequeno, tem criança pequena em casa, leve no médico, detectou ali uma má formação, procure especialista, gente. É tão importante, porque vai ser para a vida toda da criança. Exato. E a perspectiva dessa nova lei é que os cirurgiões dentistas do SUS possam fazer esse diagnóstico e instituir pequenos tratamentos. Sim. Né? Então, tem uma cidade no Ceará que já saiu na frente. Sim. Chama-se Fortim. E lá eles já disseram que vão poder tratar no SUS. Então, por exemplo, um dente de leite, né? um dente temporário, que caiu precocemente antes da hora por uma cárie, aquele espaço precisa ser mantido para o permanente. Sim. Senão os dentes vizinhos acabam invadindo esse espaço e isso vai gerar depois problemas na mordida. Sim. Então os dentes de leite, os dentes tecidos, eles têm que ser tratados como se fosse ouro. Sim. E muita gente ainda tem uma ideia, né? Então temos que romper com esse paradigma, com esse conceito de que os dentes temporários vão cair. Então não tem problema se der uma cárie, se não usar o fio dental. Sim. Então o uso do fio dental é essencial para que não haja cárie entre os dentes, né? Então a gente tem realmente uma grande quantidade de dentes cariados na infância por falta de fio dental, alimentos que ficaram inseridos ali entre um dente e outro. E esses dentes têm que ser restaurados respeitando a anatomia ideal. Porque Sim. se não respeitar essa anatomia, os dentes vizinhos vão invadir esse espaço. E aí pronto, a mordida permanente já fica comprometida. A pessoa fica prejudicada, poderia ter cuidado, mas é o mais importante. Doutora, vamos falar agora também porque você é professora. Você dá aula lá na EMES aqui pro pessoal da odontologia. Tá bem complicado de falar, odontologia. Fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho, porque nós sabemos a EMES é uma das grandes faculdades aqui de Três Lagoas, não só da nossa região, mas do estado inteiro. E um curso importante, tem uma grande profissional como a senhora. Fala um pouquinho pra gente sobre as aulas, o curso de odontologia, pessoal da EMES aqui de Três Lagoas, que realiza também um grande trabalho em outras áreas e nessa especificadamente. O curso de odontologia da EMES está para formar a 4ª turma, então Sim. é um curso relativamente recente e já foi avaliado por 2 vezes pelo MEC com nota 4, então o máximo é 5, foi muito bem avaliada, né? Foi quase um 5 dessa vez. Sim, né? sim. Então estamos logicamente almejando o 5. É um curso noturno, porque a maior parte dos nossos alunos são trabalhadores e vêm de toda a região. Então, nós temos... A maior parte dos nossos alunos vem de cidades vizinhas e cidades nem tão próximas. Então, atende o Bolsão, sul-mato-grossense e muitas cidades próximas do estado de São Paulo. Sim. Então, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Murutinga.
Então, nós temos muitos alunos que trabalham durante o dia e estudam no período noturno. Importante. Então, são alunos muito esforçados, são alunos lutadores, né? E oferecemos um atendimento à população. Então, quem tiver interesse, basta entrar em contato com o WhatsApp da EMS. Eu posso até ficar te devendo esse número, eu não sei decor. Não tem problema. Depois lá no nosso site nós vamos ter a matéria, aí o pessoal vai poder pegar, mas é importante que tem lá os atendimentos. É na Júlio Ferreira Xavier, pessoal, antiga Ponta Porã. Procura o pessoal lá em horário comercial, né, doutora? Aí tem todos os atendimentos. E então, nós temos um WhatsApp, não deve ser difícil também achar online. Tem atendimentos para odontopediatria. Então, eu acredito que essa nova lei do Júlio Laranja vai trazer muito mais a importância para a odontologia da ortodontia infantil, pediátrica. E quem sabe nós teremos um aumento de grade da disciplina de ortodontia. Então, eu sou professora da disciplina de ortodontia preventiva e de patologia e estomatologia. Então, Claudinho me encontrou ali na frente e falou: seus alunos dizem que você é muito rígida, né? Mas depois eles agradecem muito, né? Claro. Eu dou aula nos primeiros anos, então eles chegam ainda muito ensino médio, né? Sim. E aí, então, quando chegam as disciplinas que exigem mais em termos de conteúdo, a professora tem que colocá-los na direção certa. Mas é o importante. É no início ali que aprende, tem que ter uma rigidez, né? Porque leva isso pro futuro deles também, né? Eles são muito gratos depois. Eu fui para a ninfa da última turma e eles são eternamente gratos. Realmente são alunos muito lutadores. Então, eles realmente agradecem àqueles que se dedicam para formá-los. Com certeza. Nós temos o telefone aqui, o pessoal já colocou aqui para nós, 679-8108-2420, 98108-2420. Procure nas redes sociais Odontologia AMS. E falando nisso, doutora, para nós finalizarmos nossa conversa, quem quiser conversar com a senhora, ter uma orientação, procurar aí a senhora ter um diálogo melhor, como que faz, redes sociais? O ideal e o mais fácil são as minhas redes sociais, Maria Fernanda Martins Ortiz Poço. Eu procuro postar sempre informações de qualidade, aquilo que é mais recente. Então, eu já entrei falando com você, né, sobre o nosso trabalho em relação ao cigarro eletrônico, os malefícios do cigarro eletrônico. E agora a EMS já faz palestras nas escolas desde 2022, eu já faço desde 2012 na cidade, as palestras sobre câncer bucal. E agora se tornou lei municipal. As escolas terão que proporcionar palestras para a instrução dos alunos a respeito. Então, quando vocês quiserem, os alunos da EMS estão à disposição, eu também, e é realmente uma alegria estar aqui. É um privilégio para mim. E para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Como eu disse, uma grande profissional, uma grande especialista nesse setor. Além disso, professora, ensina outras pessoas a serem igual você. É o mais importante nessa entrevista tão importante, tão necessária para falar desse assunto, exclusivamente desse tema. E é um prazer para mim também recebê-lo. Agradecer ao Claudinho. Claudinho que foi o nosso interlocutor nessa entrevista. Claudinho está ali do outro lado ali. E principalmente, doutora, quando a senhora precisar da gente, nós estamos à disposição. Sempre é uma honra recebê-la aqui na nossa programação. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço vocês acreditarem nessas sementes que são lançadas realmente acreditando no futuro do Mato Grosso do Sul, dos nossos jovens. Então, a gente realmente tem essa intenção de semear as melhores sementes para o futuro do nosso estado, da nossa população. Eu estou super à disposição do pessoal que quiser entrar em contato. Com certeza. E mais informações, pessoal, ó, tem aí no Instagram, Odontologia AMS. Procura o pessoal lá, conversa com eles, se tem mais informações. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Rafa.